Jornal de Portugal com novos dados sobre a operação que está em curso. Isaltino Moraes está a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação. Além do presidente da autarquia de Oeiras, também Rodrigo Gonçalves, membro da Comissão Nacional do PSD, e o pai deste dirigente, presidente da Junta das Avenidas Novas, são visados. Em causa estará, por exemplo, a celebração de contratos fictícios entre empresas e autarquias com o objetivo de desviar verbas públicas. A Câmara de Odivelas também é alvo de buscas, assim como empresas e casas, numa mega operação que junta 100 inspectores da Polícia Judiciária e outras autoridades. São buscas que acompanhamos com reportagens em direto para já na Câmara de Oeiras, onde está a Rita Luz, em direto. Rita, bom dia. Tens assistido a movimentações? Bom dia, Sara. Para já nada digno de registro. Não há sinal de Isaltino Moraes, o presidente da Câmara de Oeiras, também um dos visados e o principal arguido, o principal suspeito neste caso. Peço desculpa por estar a olhar, mas podia haver precisamente uma movimentação digna de registro à entrada da Câmara Municipal de Oeiras. Estava a dizer que o principal alvo é precisamente o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, mas também Ricardo Gonçalves, que é o membro da Comissão Política Nacional do PSD, que estão suspeitos de crimes de corrupção, prevaricação e participação económica em negócios, envolvendo contratos duvidosos, de certa forma para lesar a autarquia para aproveitamento de fundos públicos para uso pessoal e também de outras participações. Ora, toda esta situação faz com que estejam envolvidos cerca de 100 inspectores da Polícia Judiciária e peritos contabilísticos em buscas não só na Câmara de Oeiras, mas também na Câmara de Odivelas e ainda buscas domiciliárias e em empresas de construção civil. Dizer também que no caso de Oeiras, onde nos encontramos, o principal visado é precisamente o presidente da autarquia, que também já cumpriu pena de prisão por outros ilícitos e de natureza económica, mas também a Câmara Municipal de Odivelas, uma vez que a mulher de Ricardo Gonçalves exerce funções no departamento jurídico. Para além destes dois, existe ainda mais um familiar de Ricardo Gonçalves, que é o pai deste, presidente da Junta de Freguesia das Avenidas Novas. Isto porque, ao que tudo indica, Ricardo Gonçalves seria um negociador destes negócios, de esquemas ilícitos, e por esse mesmo motivo é um dos visados, sendo que, para além disso, o outro visado é precisamente Isaltino Moraes, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Dizer que estão envolvidos cerca de 100 inspectores nesta mega operação da Polícia Judiciária, de uma investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, uma vez que estão suspeitos de crimes de corrupção, prevaricação e participação económica em negócios. Os principais alvos são precisamente Isaltino Moraes e Ricardo Gonçalves, sendo que estão a ser realizadas cerca de 30 buscas, não só nas câmaras municipais de Oeiras e Odivelas, mas também buscas em domiciliárias e em empresas de construção civil. Mais de 30 buscas em curso, numa operação que é acompanhada pela Tânia Laranjo, agora em direto no Jornal de Portugal. Tânia, bom dia. Pode haver detidos? Hoje, em princípio, não haverá detidos, aliás, dificilmente haverá até constituição de arguidos. O processo está, de facto, ainda numa fase muito inicial. Todos estes factos são recentes, mas aquilo que se suspeita é que tenha havido recebimento de vantagens diretas por parte de Isaltino Moraes para adjudicar obras a Rodrigo Gonçalves. Rodrigo Gonçalves, ele que é, de facto, uma peça-chave neste processo. Embora não seja uma figura muito conhecida, foi muito próximo, por exemplo, de Rui Rio, ele que chegou a ser assessor de Rui Rio quando Rui Rio liderou o PSD, e tem então uma relação muito direta com vários autarcas do PSD, que é naturalmente o espectro político de Isaltino Moraes, embora Isaltino Moraes tenha desvinculado do PSD e tenha-se candidatado como independente já depois de ter-se cumprido a sua pena de prisão, mas de facto o que se suspeita é que Rodrigo Gonçalves financiasse algumas câmaras do PSD e, em contrapartida, quando os autarcas eram eleitos, ele próprio e as suas empresas e o universo das suas empresas eram beneficiadas.
Neste caso, investiga-se também obras adjudicadas pela Câmara de Odivelas, onde a mulher de Rodrigo Gonçalves tem um papel importante no gabinete jurídico. Investigam-se obras da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, onde o pai de Rodrigo Gonçalves é o presidente da Junta. Rodrigo Gonçalves é o próprio que foi presidente da Junta, também de uma Junta de Freguesia de Lisboa, e que adjudicou obras a empresas do seu universo pessoal. Quando perdeu a Câmara, essas mesmas obras acabaram por não se fazer, esses contratos acabaram por ser anulados pela Junta de Freguesia que se seguiu, mas transitaram para a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, onde o pai deste empresário é então autarca, é então o presidente da Junta de Freguesia. Relativamente a Isaltino Moraes, conforme dizia o atual presidente da Câmara de Oeiras, que se candidatou já não com o apoio do PSD como independente, o que as autoridades suspeitam é que havia uma ligação muito forte a Rodrigo Gonçalves e que as obras eram adjudicadas, ou seja, com prejuízo do erário público, violando as regras da contratação pública, e eram adjudicadas ao universo de Rodrigo Gonçalves, com contrapartidas para, naturalmente, o universo pessoal de Isaltino Moraes. Não só Isaltino Moraes é alvo desta investigação na própria Câmara de Oeiras, também antigos responsáveis da área do urbanismo estão igualmente a ser visados nestas buscas, que, conforme dizia, hoje não é previsível que haja detenções. A investigação está, de facto, ainda numa fase muito inicial de recolha de documentação e de confirmação das tais suspeitas que a Polícia Judiciária acredita ter e que acredita serem, de facto, fundadas. Tânia Laranjo a dar conta de todos os dados desta operação que decorre, junta pelo menos 100 inspectores da Polícia Judiciária, peritos contabilísticos. Estão a decorrer buscas na Câmara de Oeiras, na autarquia de Odivelas, em casas, em empresas e também na Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa. Os principais visados: Isaltino Moraes, o presidente da Câmara de Oeiras, também Ricardo Gonçalves e outros familiares, pelo menos a mulher que exerce funções no Departamento Jurídico da autarquia de Odivelas e o pai deste dirigente influente no PSD. Há suspeitas dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação devido a questões ligadas a projetos empresariais e também imobiliários. É uma operação que decorre. Nas próximas horas poderão ser constituídos arguidos. Segundo a Tânia Laranjo, não é possível para já, nesta fase da investigação, apontar detenções, mas a investigação decorre e esta mega operação, conduzida por 100 inspectores da Polícia Judiciária, uma operação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, decorre e estamos a acompanhá-la em direto, também com a análise no Jornal de Portugal. João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica, é meu convidado. Bom dia, obrigada pela presença. Uma operação com alvos bem conhecidos: Isaltino Moraes, Ricardo Gonçalves e também familiares deste dirigente muito influente no PSD. O que dizer sobre esta operação? Bom, as figuras envolvidas não nos surpreendem, de facto. Quer dizer, Isaltino Moraes foi durante muitos anos o chamado autarca modelo do PSD, tem currículo e também tem cadastro à frente da Câmara de Oeiras. Portanto, na verdade, foi ainda há poucos dias acusado de crimes noutro processo e, portanto, não surpreende vê-lo envolvido numa situação destas. O que me parece verdadeiramente interessante, há outra questão que também não é novidade, que é o uso do poder local como fábrica de canalização de dinheiro público para empresas e redes de amigos. Isso, infelizmente, é um mal muito antigo, mas parece-me interessante ver Isaltino Moraes, que, em termos formais, se desvinculou do PSD e o PSD dele há coisa de 20 anos, continua a manter relações próximas com alguns dos grandes caciques do PSD da área de Lisboa, nomeadamente esta família Gonçalves, e, portanto, essa separação entre o suposto independente Isaltino Moraes e o partido é, na verdade, uma ficção, porque nos negócios eles continuam todos juntos. Aliás, na Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Moraes hoje conseguiu capturar ou comprar ou seduzir, não sei qual é o verbo, todos os vereadores da oposição, incluindo os do PSD, menos uma vereadora, que é a única pessoa que faz oposição na Câmara de Oeiras, porque todos os outros entram nesta rede de simpatias e de seduções e de influências de Isaltino Moraes e, portanto, a Câmara Municipal de Oeiras é governada pela vontade pessoal de Isaltino Moraes, que comanda tudo, incluindo a maior parte dos partidos da oposição. E, portanto, isto é um sinal de uma democracia local doente, em que é perfeitamente possível continuar a fazer negócios de amizade com toda a naturalidade. Também aqui o poder local ficar de certa forma manchado, mas acima de tudo o PSD, tendo em conta esta influência de Rodrigo Gonçalves. Sim, quer dizer, é muito comum hoje em dia vermos vários casos de incompatibilidades, de suspeitas de contratos de amizade com autarcas ou com governantes do PS, porque é o partido que tem mais poder, quer nas câmaras, quer no governo, mas na verdade este mal é um mal central do regime político em Portugal e o PSD aproveita as mesmas oportunidades quando as tem. E já ouvimos falar já há muitos anos de um caso que vocês há semanas relataram que está parado, que é a da Operação Tutti Frutti, e que também tem a ver com o uso de redes clientelares e contratos para amigos, com suspeitas até de financiamento partidário, a partir de câmaras e de juntas de freguesia. E, portanto, nós vemos estes processos arrastarem-se no tempo, vemos estes casos a sucederem-se e percebemos que muitas das promessas, ou todas as promessas que nos têm feito de combate à corrupção, de reforço dos controlos, de integridade, são falácias, porque as máquinas de negócios continuam montadas, os autarcas continuam a distribuir contratos para os seus amigos ou para os seus correligionários políticos. Não sabemos quantos destes contratos depois têm componentes de financiamento ilegal para os próprios partidos, que também depois aproveitam da própria roubalheira, e nada disto está a ser atacado no plano político, quando devia estar a ser atacado prioritariamente, e depois vem o Poder Judicial com as limitações que conhecemos, muitas vezes com não só a falta de meios, mas também, sejamos claros, a falta de vontade, tentar correr atrás deste prejuízo. Mas é muito prejuízo nos negócios que têm no caso, é muito prejuízo financeiro, é muito prejuízo para a própria salubridade da democracia e, portanto, isto causa danos brutais ao país. Faço-lhe uma última questão e peço-lhe uma resposta sucinta. Qual é a mensagem que a Justiça deve dar com a investigação e esta operação de grande envergadura, tendo em conta todas as falhas e também a lentidão que têm sido apontadas, principalmente em investigações deste âmbito? Que mensagem deve ser dada neste caso? Estas investigações têm que ser prioritárias e todos os meios que sabemos que são poucos têm que ser dedicados a este tipo de investigações, porque este tipo de criminalidade põe em causa a própria existência da democracia portuguesa e, portanto, isto é a missão crucial, fundamental e urgente do sistema judicial. Muito obrigada, João Paulo Batalha, pela análise no Jornal de Portugal, uma operação que estamos a acompanhar em direto, numa altura em que os inspectores da Polícia Judiciária e peritos contabilísticos ainda fazem buscas na Câmara de Oeiras, na autarquia de Odivelas, em empresas e também em casas, uma operação que é acompanhada pela Tânia Laranjo. Tânia, qual é o objetivo da operação que decorre no dia de hoje? Neste momento é essencial apreender documentação que sustente as suspeitas da Polícia Judiciária e os indícios que já teriam sido recolhidos da Polícia Judiciária antes de avançar, de facto, para a Câmara de Oeiras. Por isso mesmo, para além dos inspectores, estão também vários peritos envolvidos nestas buscas. Vão ser verificados os sistemas informáticos, por exemplo, da autarquia, todos os registros que haja destas contratações públicas, destas obras que terão sido adjudicadas ao universo desta família de Rodrigo Gonçalves, que tem uma série de empresas e que é tido como um financiador relevante e muito importante de autarcas do PSD, e verificada esta documentação, aí sim a Polícia Judiciária poderá avançar para a constituição de arguidos ou mesmo para a detenção dos suspeitos. Para já, o que se investiga são crimes de corrupção, corrupção ativa e corrupção passiva, ou seja, corrupção passiva será imputado ao universo de Rodrigo Gonçalves, que é quem corrompe, e quem é corrompido será, por exemplo, na ótica da Polícia Judiciária, Isaltino Moraes. Isaltino Moraes, ele que de facto
já se desvinculou do PSD há muitos anos, há quase 2 décadas, mas que continua no universo dos empresários ligados ao PSD, e esta família Gonçalves é tida como muito influente, ou seja, é tida como alguém que financia as campanhas eleitorais e que, quando os autarcas são eleitos, em contrapartida ganha obras públicas e ganha mesmo, há mesmo suspeitas de haver adjudicações absolutamente falsificadas, ou seja, obras que não foram feitas, concursos que foram criados apenas para dar dinheiro ao universo de Rodrigo Gonçalves e ao universo dos que lhe eram mais próximos. Por isso mesmo, o pai está também a ser alvo de buscas, ele que é presidente de uma junta de freguesia das Avenidas Novas. A mulher está também a ser alvo de buscas, ela que é jurista, está no departamento jurídico da Câmara de Odivelas, Câmara essa de Odivelas, que também é investigada por adjudicar obras exatamente a este mesmo empresário e ao seu núcleo mais próximo, ao seu grupo de empresas mais próximos, mas para já então, pelo menos durante o dia de hoje, não é expectável que haja qualquer detenção. Tânia Laranjo com os detalhes mais recentes desta operação. A Polícia Judiciária acaba também de enviar um comunicado e por isso vamos olhar para aquilo que é referido. Diz que, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, confirma a Polícia Judiciária que no desenvolvimento de uma investigação atinente a procedimentos de contratação pública realizados por diversas autarquias locais, procedeu à realização de 15 buscas domiciliárias e não domiciliárias, designadamente em 2 câmaras municipais, que já sabemos, Câmara de Oeiras e Câmara de Odivelas, uma junta de freguesia, nomeadamente a Junta das Avenidas Novas, em 13 empresas e também em 9 residências, todas elas situadas na área metropolitana de Lisboa, em causa a investigação em que se visa apurar a eventual prática de crimes de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, participação económica em negócio e de prevaricação. A operação em curso e as buscas realizadas visam a recolha de elementos indiciários de diversa natureza para esclarecer, nomeadamente, se houve ou não cometimento destes crimes relacionados com a contratação de prestação de serviços, contratação de recursos humanos e adjudicações suspeitas. Nesta operação há também a colaboração de outras unidades da PJ, investigadores, peritos financeiros e peritos informáticos. A investigação, após a realização dos competentes exames de intervenção pericial, vai prosseguir visando o cabal esclarecimento dos factos que integram o objeto do inquérito, o apuramento da verdade e a célere conclusão da investigação. É o dado pela Polícia Judiciária em comunicado a confirmar a operação que ainda decorre e que acompanhamos em primeiro